Recentemente estamos presenciando um fenômeno intrigante: o aumento de avistamento de objetos voadores não identificados. Isso não indica que possam ser ETs, mas qualquer objeto desconhecido, quais vêm ganhando notoriedade relatados por pessoas ao redor do mundo, e tornando-se alvo de investigações por diversos grupos. Com a internet, a quantidade de vídeos sobre OVNIs cresceu de forma considerável, levantando questões importantes. Seriam esses avistamentos reais de seres extraterrestres à Terra? Vamos responder passo a passo e se há uma explicação natural para esses eventos. Alguns extrapolam até que esses fenômenos podem ter uma origem sobrenatural, no cenário de realismo fantástico que surgiu lá nos anos 60 com a Nova Era, incluindo até uma relação com Jesus Cristo e o cristianismo. Mas mera especulação, não há uma base concreta para as pessoas acreditarem ou firmarem crédito numa real aparição de ETs. Podemos dizer que esta afirmação pseudo-realista avançou em larga escala social a partir das décadas de 1930 e 50, com dois eventos fomentando a imaginação humana e dando vazão à crença de OVNIs e ETs. Com base na obra literária A Guerra dos Mundos, um cineasta e radialista norte-americano realizou uma transmissão com narração ao vivo em uma rádio desta obra, em 30 de outubro de 1938. Foi uma narração apresentada no formato de um noticiário realista, simulando uma invasão alienígena que estaria acontecendo em tempo real. Ouvintes sintonizados, e sem saber que era ficção, foram convencidos que a Terra estava realmente sendo atacada por extraterrestres, o que gerou pânico em várias partes dos Estados Unidos. E a paranoia natural dos norte-americanos foi um prato cheio para o convencimento coletivo. O segundo foi a versão da mesma obra, A Guerra dos Mundos, para as telas de cinema em 1953. Adaptado do romance de H.G. Wells, este filme, ambientado na época da Guerra Fria, tornou-se um ícone da ficção científica, impactando o medo da invasão estrangeira e a tensão geopolítica da época. Foi um dos primeiros filmes a retratar uma invasão alienígena em grande escala, com efeitos especiais inovadores para a época. Grande fonte para a fascinação do público por histórias de extraterrestres. Ambos os eventos capturaram o imaginário popular em seus tempos, explorando o medo do desconhecido e as possibilidades de vida fora da Terra, deixando um legado para gerações seguintes darem sequência à crença na existência de vida extraterrestre. Já na década de 1968, um suíço lança uma série de livros intitulados Eram os Deuses Astronautas? Ele explorava e defendia a hipótese de que civilizações extraterrestres visitaram a Terra na antiguidade, e teriam influenciado e deixando rastros arqueológicos significativos no desenvolvimento das culturas passadas e interpretados pelos antigos como deuses. Na verdade, uma teoria criticada e considerada mera especulação, que se popularizou a ideia dos antigos astronautas, e influenciou tanto a cultura popular como teorias alternativas sobre a história humana. A obra deu origem a muitos adeptos na busca de conexões entre reinos, mitologia, religião e a possibilidade de visitas extraterrestres no passado. Já o cinema fez sua parte promovendo o tema de alta bilheteria, inspirando filmes, séries de TV e debates sobre o tema. Mas vamos então a começar a entender os fatos. Em muitos vídeos de avistamentos de OVNIs como aqueles que circulam na internet, é comum que as pessoas inicialmente identifiquem estes objetos como naves alienígenas, descobrindo mais tarde que eram drones, balões meteorológicos ou outros dispositivos tecnológicos modernos. Várias nações atualmente investem na construção de tecnologias aeroespacial de ponta, principalmente os Estados Unidos, que investe maciçamente junto à indústria aeronáutica e jato-propulsão. E ainda mais em tempos de conflitos armados, onde o cenário é o mais propício para efetuarem seus testes. Agora, a Bíblia mostra que o mundo espiritual é ativo, muitas vezes invisível, mas que pode, em momentos específicos, interagir com o mundo físico de maneira direta. O ser humano não imagina o quão próximo está o mundo espiritual. Ao estudarmos as Escrituras, observamos a presença de seres celestiais divididos em dois grupos, os anjos bons e os anjos maus. Os anjos bons são aqueles que permanecem ao serviço de Deus, protegendo e guiando os que herdarão a salvação. Eles estão em constante adoração e a serviço do Criador e, ora, enviados à Terra para cumprir missões divinas. Por outro lado, a Bíblia também é muito clara sobre a existência de anjos caídos, ou demônios, que após se rebelarem contra Deus, trabalham para enganar e destruir a humanidade.
Esses seres malignos, muitas vezes, se disfarçam e influenciam a mente humana de formas enganosas, fazendo com que as pessoas acreditem em visões distorcidas da realidade espiritual. Agora, o príncipe do exército de Deus envia seus anjos para proteger e livrar os fiéis. Os anjos do Senhor estão constantemente ao redor dos filhos e crentes em Deus, trazendo livramentos e ajuda em momentos de necessidade. A Bíblia nos dá exemplos desde anjos que venceram batalhas em favor do povo de Israel. É inegável que esses seres celestiais desempenham um papel crucial no cumprimento dos propósitos de Deus. No entanto, a Bíblia também nos adverte sobre os demônios, os anjos caídos, que foram expulsos devido à sua rebelião contra Deus. Hoje eles servem a Satanás, e sua missão é destruir tudo que está voltado para Deus e seus mandamentos. Eles buscam roubar, matar e destruir os seres humanos. Seu objetivo é cegar a humanidade para que não reconheçam que Jesus é a resposta para todas as suas buscas. Satanás usa de sua astúcia para enganar as pessoas, e uma de suas armas mais eficazes é a religião. Muitas religiões afastam as pessoas da verdade de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que salva e reconcilia o ser humano a Deus. Seguir ao Senhor Jesus é um relacionamento íntimo e vivo com Deus, baseado no amor e na obediência à sua palavra. O demônio também se aproveita das emoções humanas e da imaginação através de filmes, músicas, manifestações culturais, livros e tudo que exploram o desconhecido, como o ocultismo e o místico, magia, seres extraterrestres, e tudo que captura a atenção das pessoas e gradualmente desviam suas mentes e sua alma da verdade, e sugestionando o fascínio pelo desconhecido. Isso é uma fraqueza da alma que o inimigo dos homens explora por milênios, com o objetivo de conduzir a humanidade a falsos caminhos como o realismo fantástico. A realidade fantástica é uma arma fatal nas garras dos demônios para desfalecer o racional humano. Castas demoníacas estão ativas em nossos dias. Suas ações são sutis, mas suas intenções são claras: preparar o caminho para a vinda do anticristo. A manipulação global é objeto desse plano, através das potestades, que são influenciadores e dominadores espirituais, e o aumento de avistamentos de OVNIs e fenômenos inexplicáveis são parte dessa estratégia de engano, pois a estratégia é muito ampla. Por exemplo, influencers e nômades digitais com grande audiência na internet conseguem audiência e público gigantesco ao redor do mundo, com seus depoimentos para fins de publicidade ou a indicação de produtos para consumo. Agora veja pelo lado do cenário espiritual, com as potestades e dominadores influenciando as mentes da humanidade ininterruptamente, através de gerações familiares e agrupamentos humanos. Existe um ditado que diz que a mentira dita muitas vezes repetitivamente se torna verdade. E os avistamentos de OVNIs são apenas uma faceta no hábil mar do engano. É natural das crenças que as pessoas perguntem se estamos sozinhos no universo, considerando sua vastidão, com suas inúmeras galáxias, planetas e estrelas. Que o cristão se encha de fé e entenda a majestade do Senhor, Deus do universo. Assim, a Bíblia não relata sobre a existência de ETs, mas sim da imensidão cósmica do universo, e a existência de seres espirituais. E estes argumentos frequentemente utilizados por aqueles que acreditam em extraterrestres e na imensidão do universo se perguntam: por que Deus criaria tantas galáxias, planetas e estrelas se não fosse para habitá-los com outras formas de vida? No entanto, a Bíblia nos dá uma resposta clara e objetiva a essa questão. Em Salmos 19, verso 1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Deus criou o universo não como morada para outras civilizações, mas como um testemunho de sua glória, poder e majestade. Toda a vastidão do cosmo existe para refletir a grandeza do Criador, e não para abrigar vida além daquela que ele escolheu criar na Terra. No verso 2, o salmista aponta que mesmo sem palavras audíveis, a natureza comunica a glória de Deus de forma contínua. E em linguagem poética, para destacar como a criação de Deus, de forma contínua e ininterrupta, proclama sua glória e sabedoria. Ainda assim, para sustentar crenças, pessoas usam a própria Bíblia como fator de evidência. Um dos textos mais citados é a visão do profeta Ezequiel, descrita no capítulo 1. Porém, ao analisarmos atentamente essa passagem, vemos que Ezequiel não estava descrevendo extraterrestres ou naves espaciais. O que ele viu foi a glória de Deus manifestada. Os seres viventes eram querubins, mensageiros espirituais do Senhor, e o carro mencionado simbolizava a autoridade divina, não uma nave alienígena.
A visão de Ezequiel reflete o poder e a majestade de Deus, e não teorias de vida inteligente em outros planetas. Mas a maioria das pessoas compram narrativas e fatos que já vêm com uma interpretação pronta, e a recebem com uma narrativa, e assim é interpretado. E dizem assim: olha, isso aqui já é um fato. Dizem mais: houve um avistamento lá, está escrito. E a pessoa compra a informação. Precisamos de muito discernimento espiritual. O aumento dos relatos de OVNIs deve ser visto com cautela, sempre à luz das Escrituras. Deus lhe concede sabedoria e proteção contra todo engano. Deus é a fonte da verdadeira sabedoria e está disposto a concedê-la àqueles que a pedirem com fé. A sabedoria divina não é apenas conhecimento intelectual, mas a capacidade de discernir, agir com prudência e tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. O poder do nome de Jesus transcende o que vemos e compreendemos. Não importa o que esses alienígenas ou seres espirituais realmente sejam, eles não podem resistir à autoridade do Filho de Deus. Isso nos dá uma visão clara de que estamos envolvidos em uma batalha espiritual que vai muito além do que os olhos podem ver. A curiosidade sobre extraterrestres pode ser grande, mas devemos lembrar que o engano espiritual é uma arma poderosa do inimigo. Potestades sabem que quanto mais distraírem a humanidade com enganos, mais ela se afasta da verdade central, de Jesus Cristo. A própria ciência afirma a improbabilidade de vida em outros planetas. As condições para sustentar a vida são complexas e exclusivas à Terra. O ambiente, a atmosfera, os elementos, e tantas outras variáveis precisam ser exatamente como são aqui. Nenhum outro planeta até hoje descoberto possui essas características. A Bíblia revela que existem seres espirituais habitando na Terra, e não vindos de planetas distantes, mas das esferas espirituais. Em Efésios 6, verso 12, o apóstolo Paulo nos adverte que nossa luta é contra poderes, autoridades e dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses são demônios, forças malignas que enganam e confundem as pessoas, se disfarçando de várias formas, inclusive como seres extraterrestres. Isso tudo é parte da estratégia do inimigo para nos desviar do Evangelho de Jesus Cristo. Satanás tem o poder de se disfarçar de anjo de luz, e sua missão é enganar a humanidade, afastando-a da salvação. O apóstolo Paulo nos alerta que Satanás usará sinais e maravilhas enganosas para cegar os que rejeitam a verdade de Deus. Esse interesse crescente por extraterrestres é uma das muitas ferramentas que o inimigo usa para confundir as pessoas, fazendo com que coloquem sua fé em mentiras em vez da verdade de Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos ensina que há apenas um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Portanto, realmente não estamos sozinhos no universo, mas essa companhia não vem de galáxias distantes. Ela faz parte do mundo espiritual, onde há um inimigo que deseja nos destruir, mas também há um Deus cheio de poder, que nos ama e deseja se relacionar conosco. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para habitar entre nós e nos reconciliar consigo. Jesus não é um ser de outro planeta, mas o próprio Filho do Deus Criador. Lembrem-se, o mundo pode tentar nos enganar com teorias fascinantes e histórias sobrenaturais, mas nós devemos sempre nos agarrar à verdade eterna da Palavra de Deus. Jesus nos alertou que nos últimos tempos, até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados. Portanto, sejam vigilantes e mantenham um discernimento espiritual, firmes na fé em Cristo, para que possamos resistir às ciladas do inimigo. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria para discernir o que vem de Deus e o que é engano, e que permaneçamos firmes na verdade milenar da palavra, pois somente em Jesus Cristo encontramos a verdadeira vida. Amém.